Presidente da Assembleia Municipal de Velas, senhoras e senhores vereadores, senhores presidentes de juntas, senhores deputados regionais, minhas senhoras, meus senhores, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos uma vez mais ao Auditório Municipal de Velas para uma noite de reis que, infelizmente, há 2 anos não acontece. E permitam-me, de forma sumária, mas fazer uma pequena retrospectiva àquilo que foi estes 2 últimos anos. 2 anos em que viemos de uma pandemia que nos assolou de forma surpreendedora, que muitos constrangimentos nos trouxe a todos, sem exceção, de forma individual, aos municípios, às empresas, a todos, sem exceção. E quando estávamos a sair dessa pandemia e a entrar na retoma, bate-nos à porta uma crise sismovolcânica. Algo que para nós, para todos também sem exceção, nos trouxe inúmeros constrangimentos. Sobretudo porque era algo que nos trazia incerteza, que nos trazia angústia e que nos trazia, efetivamente, medo. Acreditamos que já passámos também esse momento difícil. Isto para vos dizer, e porque não bastava, estamos a viver em guerra. Nenhum de nós, talvez, há um ano atrás, quando começou a guerra, achava que essa guerra que nos entristecia a ver nas televisões nos poderia, efetivamente, afetar, estando ela tão longe. A verdade é que nós vivemos num mundo global. Nós vivemos numa economia global. E essa guerra, hoje, traz-nos inúmeros constrangimentos. Certamente, muitos menos que aqueles que estão a viver a guerra, mas todos nós já percebemos e já sentimos aquilo que essa guerra nos traz. Os mercados a fluir, os preços a aumentar, as taxas de juros a crescer todos os dias, para quem tem encargos e as suas prestações das suas casas para pagar, e, portanto, não são tempos fáceis. Mas permitam-me dizer-vos que eu acredito que todos nós, juntos, vamos conseguir fazer aquilo que sempre fizemos enquanto povo resiliente que é, enquanto um povo que sempre soube ultrapassar os desafios e que têm sido mais que muitos durante a nossa história. E vamos saber também, certamente todos juntos, ultrapassar este ano difícil que por aí vem. Nós esta semana todos nos vamos encontrando e as primeiras palavras é bom ano, em particular com muita saúde e paz, o resto há de se resolver. É mais ou menos isto que nós vamos dizendo uns aos outros no dia a dia. Mas a verdade é que não deixamos de estar apreensivos, porque nós vemos notícias todos os dias. E eu quero-vos dizer com determinação, mas sobretudo com convicção, de que nós vamos conseguir ultrapassar também este momento difícil. E vamos por vários motivos. E vou-me cingir àquilo que é a minha função neste momento, que é gerir os destinos da autarquia e do nosso concelho. Nós acabámos de receber, a semana passada, o Anuário dos Municípios Portugueses, referente a 2021, que são as contas que já estão disponíveis. O Anuário é um livro com algumas centenas de páginas que faz uma avaliação aos 308 municípios do nosso país. E a informação é proveniente do Tribunal de Contas, da DGAL, da Direção-Geral das Autarquias Locais, e é concebido pelos TOCs, os técnicos oficiais de contas do nosso país. E, portanto, é informação fidedigna. E é muito bom ver que as velas de São Jorge se destaca pela positiva. Entre os 308 municípios portugueses, dentro dos 100 melhores está as velas e está em 40º lugar. É algo que certamente nos deve enaltecer a todos.
e que nos deve dar essa esperança dessa solidez que tem a autarquia. E só para terem um mero exemplo, a autarquia pagou, o ano que acabou de acabar, sensivelmente 1 milhão de euros de revisão de preços aos empreiteiros das obras que estão a decorrer. O que é a revisão de preços? É uma coisa que está na lei, que nós adjudicamos uma obra num concurso público com um determinado preço, mas se os mercados subirem, se o gasóleo subir, se o cimento subir, se a matéria-prima subir, os empreiteiros têm o direito a se reverter desses valores para vir ter uma tabela nacional, porque senão iam à falência porque deram um preço à altura para uma obra em que os materiais custavam um determinado preço e hoje estão a pagar outro preço bastante mais alto. E a autarquia teve, e as velas teve, e o município teve, a capacidade financeira de suportar esse 1 milhão de euros, ao contrário, porque, infelizmente, muitos dos meus colegas de outros municípios que estão a recorrer à banca para conseguir ter dinheiro para pagar essa revisão de preços e a pagar juros a taxas elevadíssimas que estão neste momento no mercado e na banca. Mas permitam-nos dizer, e passando a coisas boas, para além do anuário dos municípios portugueses, nós acabamos porque acreditamos que não só o setor da construção civil vai continuar com muita projeto. Neste momento, a dificuldade é de mão de obra. Neste momento, já há uma quantidade de pessoas considerável em São Jorge que vêm trabalhar para a construção civil porque nós não temos mão de obra suficiente para ir de encontro àquilo que são as nossas necessidades. E essas pessoas movimentam o mercado, ajudam a nossa economia local. E isso vai continuar. Mas vai continuar também naquilo que é o destino do turismo dos Açores e que eu estou certo que São Jorge, dentro daquilo que é o mercado dos Açores, vai continuar a ser um destino muitíssimo procurado. E vai ser por uma razão simples. Nós somos um destino, para além das belezas naturais que temos e que são cada vez mais procuradas, nós somos um destino seguro. E as pessoas procuram destinos para as suas férias para estarem em segurança. E nós somos esse destino seguro. Portanto, nós vamos continuar a ter turismo. E por isso mesmo, o município continua a apostar nessa matéria. Teve há 2 semanas e está, neste momento, presente na maior revista brasileira de promoção turística, nomeadamente em Santa Catarina, no Brasil, onde tive a oportunidade de estar este ano, em representação da Associação de Municípios dos Açores, e num projeto que é Viver Açores, que no fundo é comemorar os 275 anos da colonização portuguesa em Santa Catarina, no Brasil. E foi bom saber um pouco da nossa história, por exemplo, que dos 6.000 açorianos que partiram para colonizar Santa Catarina, 24% eram georgianos. A maior colónia de portugueses, neste caso açorianos, no estado de Santa Catarina, no Brasil, é de georgianos. E hoje ainda está bem patente essa vivência georgiense na traça arquitetónica, no nome das ruas, nas tradições do Espírito Santo e outras. E nós quisemos estar lá presentes e quisemos estar lá a promover as velas por via dessa revista que está distribuída em toda a hotelaria do Brasil. Mas acabamos de sair de uma das revistas da especialidade a nível nacional, estamos a fechar já com outra para sair já a seguir, porque a verdade é que nós temos que promover inverno, porque é agora que as pessoas começam a marcar férias e a organizar-se para o próximo verão. E vamos continuar a fazê-lo porque nós acreditamos que nós vamos continuar a receber pessoas na nossa terra e que temos que também a promover e que temos que fazer com que cheguem cada vez mais pessoas aqui. Mas permitam-nos dizer que, além desses tempos difíceis, o município continua com capacidade de ser o município da região, entre os 19, que tem a menor carga fiscal para as famílias e para as empresas. Nós não cobramos derrama às empresas. O que é derrama é cobrar uma parte dos lucros das empresas anualmente. Nós permitimos que esse dinheiro fique todo nas empresas, para as empresas o reinvestirem, manterem os seus postos de trabalho e gerarem novos postos de trabalho. Nós cobramos o IMI pelo mínimo que a lei permite. Nós devolvemos as receitas próprias em sede de IRS na totalidade. E isso faz com que o município das Velas é, efetivamente, o município dos Açores com a menor carga fiscal sobre as famílias e sobre as empresas. Estão a pensar certamente, e ainda assim pagamos muito, é verdade. Mas a verdade é que os nossos vizinhos pagam ainda mais que nós. E dizer-vos que, por tudo isso, mas por muito mais,
Nós continuamos a ter capacidade de apoiar as nossas instituições, em que este ano temos novamente um valor muito considerável, na ordem de €500 mil, para apoiar as nossas instituições, que também vêm dessa pandemia, que também vêm dessa crise sismológica. E não é fácil, certamente, depois de estar parado 2 anos, as instituições, sem trabalhar devido à pandemia, organizar estes grupos de régica e gestão. Fazer a música, fazer a letra, fazer os ensaios, percorrer as nossas portas a cantar os reis, nesta que é uma tradição secular e que é muito nossa. Em suma, e porque vieram aqui para ver reis e não para levar uma seca do Presidente da Câmara, mas também é importante vos passar alguma informação, dizer-vos que, sinceramente, como já vos transmiti, acredito que todos juntos, sem exceção, as empresas, as instituições, as pessoas no geral, vamos saber continuar a fazer da nossa terra um lugar onde se gosta de estar, onde se gosta de viver, mas que também está preparada para receber aqueles que nos escolhem para ser o destino de férias. A todos, um bem-aja, uma boa noite e desfrutem desta que é a noite do culminar das festas natalícias com o Cantar dos Reis. A todos, muito obrigado.